Dando continuidade agora à sequência de nossas aulas, eu vou começar corrigindo a atividade da aula anterior. A primeira questão que já caiu no vestibular da UVA, em 2007, a partir da 0 hora de cada dia, a pressão P, que eu vou medir em bares, de uma caldeira é controlada automaticamente, variando com o tempo T em horas, de acordo com a função P de T igual a 300 mais 200 vezes o seno de T menos 1 vezes π sobre 2. A questão pergunta: qual é o primeiro horário após a 0 hora em que a caldeira atinge a pressão máxima? Se a gente observar a função, a gente vai perceber que a função ela tem uma parte que é uma função seno somado com um determinado valor, somado com uma constante. Como a função seno está somando, o que vai acontecer? Onde a função seno for máxima, nós vamos somar o máximo valor. Então, com isso, a gente vai obter o maior valor para a função, o maior valor para a pressão aí no interior da caldeira. Então, se eu quero o valor máximo, basta que a gente observe onde que a função seno vai ser máxima. Nós sabemos que o máximo da função seno é 1. Então, se eu quero o maior valor, eu tenho que o seno de t menos 1 multiplicado por π dividido para 2 tem que ser igual a 1. Só que se a gente pensar um pouquinho, 1 é o valor do seno de π sobre 2 radiano. Aí você diz, não, mas qualquer arco que seja côngruo a π sobre 2 também vai ter seno igual a 1. Isso é verdade. Mas como a questão pergunta qual é o primeiro horário, eu quero o menor valor. E o menor valor vai ser o menor arco possível. O menor arco cujo seno é 1 é π sobre 2. Com isso, então, esse seno de t menos 1 vezes π sobre 2 é, na verdade, igual ao seno de π sobre 2. Eu posso cancelar os senos e vai ficar t menos 1 vezes π sobre 2 igual a π sobre 2. Dá para a gente, por exemplo, cortar os 2, cortar os π's. Então fica t menos 1 no primeiro membro igual... Como no segundo membro eu cancelei todo mundo, sobrou 1. Logo, t menos 1 igual a 1. Esse 1 negativo vai para o outro lado somando. Então, t é igual a 1 mais 1. Logo, t igual a 2. Portanto, a primeira hora, após a 0 hora, em que a pressão no interior dessa caldeira atinge aí o valor máximo, isso será às 2 horas da manhã. A segunda questão, também do vestibular da UVA, de 2016, considera uma circunferência. Definindo a unidade de medida de ângulo fictícia, flemba, determinada pelo ângulo central correspondente a um arco cujo comprimento é a 9ª parte da circunferência, a quantas flembas correspondem 2 radianos? Essa unidade de medida de ângulo, flemba, como a própria questão já fala, ela não existe, ela é uma unidade fictícia. Mesmo ela sendo fictícia, dá para a gente responder a questão pelo dado que nos é informado. A questão diz que eu tenho que um arco de uma flemba, ele corresponde à 9ª parte da circunferência. Então, se você quer saber quanto é uma flemba, pega a circunferência inteira, pega a volta inteira na circunferência, divida por 9. Essa 9ª parte equivale a uma flemba. Vamos lá então. Como eu sei que uma flemba equivale à 9ª parte da circunferência, a circunferência toda é 2π vezes o raio. Quando eu divido por 9, então uma flemba é 2π vezes o raio sobre 9. Por outro lado, eu sei que o valor da volta completa em radiano é 2π radiano. Por que eu tenho que transformar isso aí em radiano? Porque o que eu pergunto na questão não é em torno de circunferência toda, é em torno de 2 radiano. Quanto é que corresponde 2 radiano em flembas? Por isso que eu tenho que relacionar radiano. Então essa volta completa, que é 2π vezes o raio, em radiano, ela é 2π radiano. Se eu pegar, no lugar de 2πr, colocar 2π radiano, nós vamos ter então que uma flemba equivale a 2π sobre 9 radiano. Montando regra de 3 entre radiano e flemba, nós vamos ter que 2π sobre 9 radianos equivale a uma flemba, e eu quero saber 2 radianos a quantas flembas equivale. Faz aí produto dos meios pelos extremos. Então 2π sobre 9 vezes x é igual a 2 vezes 1, 2. Faz de novo produto dos meios pelos extremos. Então 2πx é igual a 9 vezes 2, 18.
passo 2π dividindo 18, eu vou pegar então 18 dividido para 2 dá 9 e repete o π. Portanto, o x equivale a 9 sobre π. Desse modo, então, nós temos que 2 radianos equivale a 9 sobre π flembas. E a correta é a letra B. A terceira questão também da uva. A e B são 2 pontos sobre a superfície de um planeta perfeitamente esférico. Para ir por terra de A até B, percorre-se 1.520 km. Supondo que o caminho de menor distância foi o caminho escolhido, sendo O centro da circunferência e π sobre 5 radianos o ângulo central correspondente, que é o ângulo AOB, então a distância AO é... Primeiro observemos que se a Terra, ou se esse planeta, ele é perfeitamente esférico, na hora que eu ando de um ponto A até um ponto B, eu estou percorrendo um arco sobre essa esfera. Então essa distância de 1.520 km, ela equivale ao comprimento desse arco que a gente percorreu. Outra coisa que eu devo observar é que π sobre 5, que é o ângulo AOB, é o ângulo central em radianos. E aí quando a questão pergunta a distância de A até O, observemos que o A está na superfície do planeta e o O está no centro. A distância da superfície até o centro, da borda até o centro, é o raio. Então na prática a questão está perguntando quanto é o raio da circunferência que forma esse planeta, da esfera que forma esse planeta. Avaliando dessa maneira, como nós temos que os 1.520 km percorridos é o comprimento desse arco, eu vou ter que trabalhar com o comprimento de arco. Nós já vimos que o comprimento de um arco em graus, ele é 2π vezes o raio vezes alfa sobre 360 graus. Agora nos lembremos que eu estou falando com o arco em radiano. 360 graus é 2π radiano. Se eu colocar então 2π radiano no lugar do 360 graus na fórmula anterior, eu obtenho a fórmula do comprimento da circunferência para radiano. A gente vai ter então que o comprimento da circunferência, do arco de circunferência, ele vai ser o raio vezes alfa. Basta a gente fazer isso. Deduzida então essa fórmula, eu posso então calcular o valor do raio que a questão está pedindo. Pega aí que o comprimento do arco é raio vezes alfa. O comprimento do arco é 1.520 km, o raio eu quero saber, e o ângulo alfa em radiano é π sobre 5. Fazendo aí produto dos meios pelos extremos, então nós vamos ter que π vezes o raio, ou raio vezes π, dá 5 vezes 1.520, que é 7.600. Passa o π dividindo, portanto o raio desse planeta hipotético vai ser 7.600 sobre π quilômetros. Então a resposta correta é a letra A. A questão 4. Chuapa, na República do Congo, e Rorainópolis, no estado de Roraima, no Brasil, são locais conhecidos como de latitude zero, ou seja, são cortados pela linha do equador terrestre. As longitudes desses locais são respectivamente 21 e 61 graus, sendo que dessa cidade na República do Congo é 21 graus leste, e a longitude dessa cidade em Roraima, Rorainópolis, é de 61 oeste. Eu quero saber qual é a distância geodésica, isto é, a menor distância por sobre a superfície terrestre, considerado como uma esfera, entre essa cidade no Congo e Rorainópolis. Considere o raio da Terra igual a 6.370 km e considere π igual a 3,14. Bem, vamos lembrar o seguinte, as duas cidades elas estão na mesma latitude, então o que vai diferir essas duas cidades é apenas a longitude. Uma delas tem longitude de 21 graus leste e a outra tem longitude de 61 graus oeste. Se eu pegar de 21 graus leste a 61 graus oeste, nós temos então aí uma diferença de 82 graus de longitude. Esse vai ser o ângulo central quando eu pego, por exemplo, a cidade da República do Congo, ligo ao centro da Terra e ligo o centro da Terra à cidade no estado de Roraima. Assim, a distância entre elas vai equivaler ao comprimento da circunferência, cujo raio é o raio da Terra, e o ângulo central são os 82 graus que a gente acabou de ver aí na questão das longitudes. Então peguemos a fórmula do comprimento do arco de circunferência, 2π vezes o raio vezes alfa sobre 360. Vamos substituir então o π por 3,14.
o raio da Terra por 6.370 e o ângulo alfa central de 82 graus. Logo em seguida, eu vou simplificar o 2 pelo 360, então embaixo aí no denominador vai ficar 180. Logo após, eu vou pegar e vou cortar o zero do 6.370 com o zero do 180, vai ficar dessa maneira. Em seguida, simplifiquei o 82 e o 18 por 2, ficou um pouco mais simples aí o cálculo. E agora sim nós vamos multiplicar. 3,14 multiplicado por 637, multiplicado por 41, vai dar 82.007,38 sobre 9. Quando eu pegar 82.007,38 dividido para 9, nós temos então 9.111,9 quilômetros. Como a questão pergunta aproximadamente, isso dá aproximadamente uma distância de 9.100 quilômetros, então a resposta correta é a letra C. Quinta questão. A rosa dos ventos é uma figura que representa 8 sentidos, que dividem o círculo em 8 partes iguais. Tá aí a rosa dos ventos, mostrando os principais pontos cardeais e os subcardeais. Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping e sua lente pode ser direcionada remotamente, através de um controlador, para qualquer sentido. A lente da câmera está apontada inicialmente no sentido oeste, e o seu controlador efetua 3 mudanças consecutivas, a saber: primeira mudança, 135 graus no sentido anti-horário. A segunda mudança, 60 graus no sentido horário. A terceira mudança, 45 graus no sentido anti-horário. Após a terceira mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera com a menor amplitude possível, no sentido noroeste, devido ao movimento suspeito de um cliente. Qual mudança de sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera? Aí nós temos as opções. Bem, para nós sabermos em que posição a câmera vai ficar, a gente vai ter que repetir os procedimentos que o controlador fez. Então, inicialmente, nós tínhamos a câmera apontada para a direção oeste. A primeira mudança ela foi no sentido anti-horário e ele girou 135 graus. 135 graus no sentido anti-horário, como entre dois pontos consecutivos aí da rosa dos ventos é 45 graus, nós vamos ter então a câmera reposicionada na direção sudeste. A segunda mudança foi no sentido horário, 60 graus no sentido horário. Bem, se eu pegar aí 45 graus no sentido horário, eu vou até a direção sul. Como foi 60 graus, eu tenho que passar mais 15 graus a partir da direção sul. Então eu chego nessa posição aqui. A terceira mudança, 45 graus no sentido horário. Então pega agora o sentido horário, 45 graus. Quando chega nessa posição, ele vai ter que reposicionar a câmera, porque tem um movimento suspeito na direção noroeste. Como a gente pode perceber, a direção noroeste ela é um giro de meia volta a partir da direção sudeste. Só que onde a câmera parou, aí está faltando 15 graus para chegar na direção sudeste. Desse modo, então, na hora que ele for girar a câmera, como ele quer o menor ângulo possível, é só ele girar um ângulo aí que seja no sentido horário, e vai dar um ângulo menor do que 180 graus. Por que vai ficar menor do que 180 graus? Porque nós estamos 15 graus antes de chegar na direção sudeste. Então basta que ele gire 180 menos 15, que vai dar 165 graus no sentido horário. Então a correta é a letra E. A sexta questão, a figura é uma representação simplificada do carrossel de um parque de diversões, visto de cima. Nessa representação, os cavalos estão identificados pelos pontos escuros e ocupam circunferências de raio 3 e 4 metros, respectivamente, ambas centradas no ponto O. Em cada seção de funcionamento, o carrossel efetua 10 voltas. Quantos metros uma criança sentada no cavalo C1, que tem a trajetória mais externa, ele vai percorrer a mais do que uma criança sentada no cavalo C2, isso em uma seção. Use 3 como aproximação para π. Vamos lá então.
Vamos chamar de C1 e C2 os comprimentos das circunferências de raio R1 e R2, onde o R1 é 4 e o R2 é 3 metros. Como cada seção tem 10 voltas, a distância percorrida em cada seção vai ser 10 vezes o comprimento de uma circunferência. Isso vai me dar então que a distância D1 é 10 vezes 2π vezes o raio 1. Substituindo o π por 3, o raio 1 por 4, vai ficar 10 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Então vai me dar então a distância D1 de 240 metros. Logo, a criança que está sentada no cavalo C1, ela vai percorrer em uma seção 240 metros. De maneira equivalente, só trocando aí 1 por 2, a criança que está sentada no cavalo C2, ela vai percorrer 10 vezes 2π vezes o raio 2. O raio 2 ele é de 3 metros, o π é 3. Então vai ficar 10 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Logo, a criança 2 vai percorrer 180 metros. Como eu quero a diferença da distância percorrida entre elas, eu vou subtrair as duas distâncias. Então vai ficar 240 menos 180, isso vai me dar então a diferença de 60 metros, logo a correta é a letra B. A questão 7. Um ciclista A usou uma bicicleta com rodas com diâmetro medindo 60 centímetros, ou 0,6 metros, e percorreu com ela 10 quilômetros. Um ciclista B usou outra bicicleta com rodas cujos diâmetros mediam 40 centímetros, ou 0,4 metros, e percorreu com ela 5 quilômetros. Considere 3,14 como uma aproximação para o π. A relação entre o número de voltas efetuado pelas rodas da bicicleta do ciclista A e o número de voltas efetuadas pela roda da bicicleta do ciclista B vale quanto? Então, eu quero a relação entre o número de voltas das duas bicicletas. Os raios das rodas das bicicletas são 0,3 metro e 0,2 metro. Lembrando que o raio é a metade do diâmetro, foi dado na questão o diâmetro, eu pego aí a metade, transformo em metro, tenho um raio. As distâncias percorridas pelas bicicletas são a distância percorrida pela bicicleta A, 10.000 metros, que são 10 km, e a da bicicleta B, 5.000 metros, que são 5 km. Vou chamar de NA e NB o número de voltas dada por cada roda, lógico, de cada bicicleta. Então nós vamos ter que a distância percorrida pela bicicleta A é o número de voltas que ela deu, vezes o comprimento da circunferência A. Como o comprimento da circunferência A é 2π vezes o raio dela, então a distância percorrida vai ser o número de voltas vezes 2π vezes o raio. A distância da bicicleta A, 10.000 metros. NA eu quero saber, 2π repete, o raio dela 0,3. 2 vezes 0,3 dá 0,6. Repete o π, repete o NA. Isso igual a 10.000. Pego o 0,6π, passa dividindo. Então o número de voltas da bicicleta A é 10.000 dividido por 0,6π. Para a bicicleta B, façamos aí o mesmo cálculo, só trocando A por B. Lembrando que a distância da bicicleta B é 5.000 metros. Isso aqui é igual a NB vezes 2π vezes o raio da bicicleta B, que é 0,2 metro. 2 vezes 0,2 dá 0,4, repete o π, repete o NB, igual a 5.000. Pega agora o 0,4π e passa dividindo. Então o número de voltas da bicicleta B é 5.000 dividido por 0,4π. Como eu quero saber a razão entre o número de voltas, eu vou pegar, dividir NA por NB. Fica aí uma divisão de fração, repete a primeira, que é 10.000 sobre 0,6π, e multiplica pelo inverso da segunda, então vai ficar 0,4π sobre 5.000. Multiplico os de cima, eu tenho que 10.000 multiplicado por 0,4π, isso vai me dar 4.000π. 0,6π multiplicado por 5.000 vai dar 3.000π. Corta π com π, corta os 3 zeros de cima com os 3 zeros de baixo. Então, NA sobre NB dá igual a 4 sobre 3 e a resposta correta é a letra D. Dessa forma, então, a gente finaliza a correção dessa atividade. Logo após, eu passo uma outra atividade que é de revisão antes da nossa avaliação. Até daqui a pouco.